Graça e paz, glória a Deus por mais um dia que o Senhor fez para nós. Bondade e misericórdia nos acompanha todos os dias da nossa vida. Olá, meu querido, minha querida deste canal Corações Ensináveis. Chegou mais um dia que para mim é um momento glorioso porque eu amo este tempo que eu reservo para ler a Escritura Santa do Senhor. Quero te dar as boas-vindas, o meu abraço carinhoso para cada um que ouve, que me acompanha. Não sei para vocês, amado, mas este momento aqui é tão precioso para mim que eu almejo chegar ao horário para eu sentar aqui, ler, meditar, me alimentar desta palavra viva de Deus que me sustenta, me dá ânimo, alegria, e eu espero que você também, ao ter um coração ensinável, a voz do Espírito Santo possa fluir vida de Deus no seu ser. Amém? Hoje eu estou aqui para ler o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero começar aqui lendo, onde o Espírito gera a igreja, é o autor que escreve isto, Então diz assim no capítulo 2, o Espírito gera a igreja. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. Ou seja, a gente precisa ouvir a leitura do capítulo 1 para a gente compreender a sequência das leituras, Porque eu leio um capítulo por dia. Então, aqui, Lucas, que é o autor, o que escreveu o livro de Atos, ele está se referindo aos apóstolos de Jesus, conforme foi lido no capítulo 1. Quando os apóstolos ali, eles tiraram a sorte entre os dois que iriam ocupar o lugar de Judas, que traiu Jesus, para então formar os 12 apóstolos. E aqui a sorte foi para Matias, que completou os 12 apóstolos. Então, eu estou iniciando a leitura do capítulo 2, que vai dar continuidade no assunto anterior. É como se aqui o capítulo está puxando o outro, Então, eu fiz essa pausa aqui para quem está chegando agora, não está entendendo, não caiu de paraquedas, Entenda que eu estou aqui todos os dias lendo um capítulo da Bíblia para nossa meditação. Eu li já o livro do Evangelho de João e nós estamos maratonando agora no livro de Atos dos Apóstolos. Sejam muito bem-vindos. Reaja se você está gostando dessas leituras. Então diz assim no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos: o Espírito gera a igreja. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos eles quem? Os apóstolos e os discípulos de Jesus, Os apóstolos. Todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua. Os discípulos falarem, pois cada um ouvia na sua própria língua, os discípulos falarem. Espantados e surpresos, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há pardos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos. Também há cretenses e árabes, e cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava a outro: o que quer dizer isso? Outros caçoavam e diziam: eles estão embriagados com vinho doce. Versículo 14, o anúncio fundamental. Então Pedro, que aí estava com os outros 11 apóstolos, levantou-se e falou em voz alta: homem da Judéia, e todos vocês que se encontram em Jerusalém, compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, está acontecendo aquilo que o profeta Joel anunciou. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês vão profetizar. Os jovens terão visões e os anciões terão sonhos. E naqueles dias derramarei o meu espírito também sobre meus servos e servas, e eles profetizarão. Farei prodígios no alto do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, dia grande e glorioso. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutem estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem que Deus confirmou entre vocês, realizando por meio dele os milagres, prodígios e sinais que vocês bem conhecem. E Deus, com a sua vontade e presciência, permitiu que Jesus lhes fosse entregue e vocês, através de ímpios, o mataram, pregando-o numa cruz. Deus, porém,
ressuscitou Jesus, libertando-o das cadeias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. De fato, Davi assim falou a respeito de Jesus. Eu via sempre o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não vacile. Por isso, meu coração se alegra, minha alma exulta e minha carne repousa com esperança. Porque não me abandonarás na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Tu me ensinastes os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, quanto ao patriarca Davi, permitam que eu lhes diga com franqueza: ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado solenemente fazer com que um descendente seu lhe sucedesse no trono. Por isso, previu a ressurreição de Cristo e falou: ele não foi abandonado na região dos mortos, e a sua carne não conheceu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, e nós todos somos testemunhas disso. Ele foi exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito prometido e o derramou. É o que vocês estão vendo e ouvindo. De fato, Davi não subiu ao céu, mas falou: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu faça de seus inimigos um lugar para apoiar seus pés. Que todo o povo de Israel fique sabendo com certeza que Deus tornou Senhor e Cristo aquele Jesus que vocês crucificaram. Versículo 37. O anúncio suscita conversão. Quando ouviram isso, todos ficaram de coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros discípulos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Depois vocês receberão do Pai o dom do Espírito Santo, pois a promessa é em favor de vocês e dos seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo: salve-se dessa gente corrompida. Os que acolheram a palavra de Pedro receberam o batismo, e nesse dia uniram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Aleluia. Versículo 42. Primeiro retrato da comunidade. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles haviam temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum
todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiu o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Amém, amém e amém. Esta é a leitura do capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos aqui aos comentários desta leitura, para a glória de Deus.